Diego Tuller, sou fundador da Little Maker. Eu vim aqui compartilhar um pouco da nossa experiência, né, trabalhando com Maker em escolas e como que a tecnologia consegue agregar, né, os objetivos pedagógicos da escola. Como eu estou fazendo uma palestra Maker sobre educação, eu não poderia fugir de fazer uma apresentação Maker. Então, vocês vão ver que essa palestra foi preparada com muito carinho, com os meus filhos, e a gente tentou tornar ela um pouco mais divertida, né, e com a ajuda deles ali criando os conteúdos para que ficasse mais interessante, que a mensagem ficasse mais profunda. E quando a gente fala em tecnologia, eu acho que aqui a maioria do pessoal é de educação, certo? Quem que está em sala de aula ali no dia a dia, assim, levanta a mão. Tá. E os educadores coordenação, que estão próximos, mas não estão dentro ali, mas certamente tiveram experiência. Mas agora eu queria saber assim, quem tem receio em relação à tecnologia na sala de aula? Quem não se sente à vontade, não se sente preparado para usar uma tecnologia em sala de aula? Ninguém? Então, todo mundo tranquilo aqui, né? Então, eu acho que um ponto que eu acho fundamental, né, na tecnologia é que a tecnologia ela não vai transformar a educação, né? Eu acho que isso que é reconfortante para nós educadores, é que a tecnologia ela vai tornar a educação diferente. Mas eu não acredito que vai existir uma máquina que vai fazer download no cérebro da criança diretamente, né, onde não vai precisar mais de professores, é só ativar a máquina. Né? Mesmo porque eu acredito que a educação também não é, né, esse modelo de ensino, né, onde a criança é o pote vazio que você despeja o conhecimento ali. Eu tentei, não deu muito certo, né, mas para não dizer que eu não experimentei. Porque a educação ela é um processo biológico, né? Eu acredito que a gente nem ensina propriamente o aluno, mas a gente cria condições, ambientes de aprendizagem, né? E isso requer, né, uma mudança no corpo. Né? O processo biológico, às vezes a gente esquece um pouco disso, né? Porque a gente está tão acostumado com as máquinas que já vem com hardware pronto, né? Mas o nosso corpo ele não vem pronto. Ele cresce, ele desenvolve conforme a gente demanda desse corpo. Então, o exercício, ou mesmo, né, o exercício mental, ele estimula o cérebro para ele fazer novas conexões, né, sinápticas, novos caminhos neurais. E aqui, né, só para ilustrar um pouco disso, isso é uma imagem de células, né, de neurônios in vitro, super acelerada, onde eles estão estimulando, e você vê eles se reorganizando em função do estímulo. Né. E quando a gente fala de estímulo, a gente precisa de ter essa repetição, né, para você treinar, praticar, criar esses caminhos, mas não é um processo fácil, é um processo que requer muito atenção, muito foco, muito engajamento. E aí, falando em educação, quando você fala em engajamento, você logo, de criança, né, você logo pensa que a gente precisa tornar a escola mais divertida, né, que o caminho é a diversão. Eu acho que a diversão ela é, sim, né, um elemento importante desse processo, mas a diversão, a escola não vai virar um play, né, não vai ser só diversão. Aprender não é isso. Eu acredito que aprender ele tem que ser um processo prazeroso. Um processo prazeroso, eu gosto de fazer analogia para entender bem a diferença do prazer da diversão. É o maratonista. O maratonista tem prazer em correr. Mas durante o processo de correr, ele dá duro. Ele sofre muitas vezes. Ele passa seus próprios limites. E eu acho que aprender é isso. A gente dá duro. É difícil. Né? A gente passa por dificuldades, a gente tem frustração. Mas a conquista, a realização do chegar lá, é que alimenta todo esse processo. Então, o prazeroso ele é diferente para cada um, obviamente, porque cada um tem um interesse diferente. Eu, particularmente, não me interesso por maratona. Então, a maratona ela é prazerosa para quem gosta de maratona, para quem tem esse interesse. Né? E aí é a questão. O aprendizado ele tem que ser significativo. E quando a gente fala em significativo, é a gente trazer para o contexto do aluno, para os referenciais dele, né, para os interesses dele. E, acima de tudo, e que esse significado ele seja um significado emocional, que você crie um vínculo, uma conexão emocional
com o que você, com o objeto de aprendizagem que você está aprendendo. E aí eu volto, né, falando em emoção, eu volto naquela célula ali nos neurônios fazendo as conexões. Né? Tem inúmeras pesquisas que mostram o quanto os hormônios do prazer não aceleram esses processos de conexão. Né? Sem contar o fato de você estimular mais, engajar mais no próprio processo, no próprio estímulo. Mas os hormônios do prazer eles estão totalmente relacionados com o desenvolvimento. E o contrário também é verdade. Né? E eu peço para te refletir o que a escola tem trazido de emoção para essas crianças. Né? Com provas, né? Tarefas excessivas, pressão, nota, né? Punição, ameaça em relação à nota. Então, a gente tem um cenário que vai muito contra a uma educação mais significativa. Mudando aí um pouquinho para um outro lado, né, da tecnologia chegando na escola, outro grande engano, né, eu acho que má interpretação que a gente faz como educador quando leva a tecnologia na escola, é que a gente se encanta com a tecnologia por ela mesma, né, com essa euforia, com essa excitação que a criança fica pela própria tecnologia e já fala, pronto, agora eu descobri como que eu vou usar essa tecnologia em prol da educação. Prepara aquele monte de caderno de atividade, né, com um monte de plano de aula, e a criança começa a executar aquilo ali sem nenhum significado. Porque a euforia da novidade passa, e isso se torna simplesmente uma tarefa executiva e sem graça. Então, você pode observar que você começa aquela euforia no início do ano, no final do ano você tem os alunos evadindo as turmas de tecnologia, robótica, de forma geral. E esse efeito eu chamo de efeito brinquedo novo. Né? A gente se ilude com esse efeito brinquedo novo, essa euforia inicial. Né? Quem tem filho sabe que a gente gasta ali, economiza nossas economias lá do 13º para comprar um belo presente de Natal, que é o sonho da criança, e 2, 3 meses depois o brinquedo está encostado. Né? E eu ainda diria um pouco pior. Né? Às vezes você faz isso tudo, você entrega para a criança, e quando você vê, ela está brincando com a caixa, e o brinquedo já encostou em 5 minutos. Né? Então, podia ter dado só a caixa, né? Não precisava gastar dinheiro com o brinquedo. Então, eu acho que esse é um engano muito comum que a gente faz, uma leitura muito errada, de olhar para a tecnologia, essa euforia, e falar assim, essa é a linguagem dessa geração, essa é a geração tecnológica, a geração digital, eles precisam usar o tablet. Não, não é o tablet, é o que está dentro do tablet, o que eles estão fazendo ao tablet. Né? É o que eles estão fazendo com a tecnologia, tem que ter sentido, tem que se conectar. Né? E aí, esse é o ponto. Eu entendo que essa conexão ela vem muito forte pela expressão criativa. Quando a gente cria uma coisa, quando a gente faz um desenho, por exemplo, a gente naturalmente traz aqueles nossos referenciais. Vê o desenho de uma criança, ele vai desenhar a família, seu personagem favorito, seu colega, também vai desenhar seus monstros. Você pode olhar, tem sempre uma conexão emocional muito forte com a sua criação. E eu entendo que a tecnologia ela tem que explorar isso, ela tem que trazer, ela tem que ser um meio para essa exploração. E esse efeito, né, dessa conexão criativa, eu chamo de efeito lápis de cor. O lápis de cor, eu acredito que é a tecnologia educacional de maior sucesso na escola. Né? Ninguém nunca teve uma aula de lápis de cor, ninguém aprendeu todas as características de um lápis de cor, simplesmente você usa isso como uma ferramenta. Né? E você pode observar a conexão e o vínculo que eles fazem com o lápis de cor. E quando a gente fala de criatividade, a gente fala dessas competências, dessa conexão de significado, de propósito, né, a gente está falando em preparar crianças, né, para um mundo cada vez mais incerto, de futuro mais incerto. Né? Não sei se já ouviram falar do termo VUCA, mas em inglês daria VICA, né, que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu, obviamente, não vou entrar nesse contexto, né, nesse aprofundamento. E eu só queria trazer aqui que a gente tem que trabalhar competências para um mundo que a gente não sabe qual será. E eu acho que também aqui a gente se engana muito,
porque a gente é um mundo que está com um avanço tecnológico muito grande, e a primeira reação que a gente tem é que a gente precisa trabalhar competências técnicas. E isso não é verdade. As competências técnicas, elas também serão para a minoria que desenvolve as grandes tecnologias. É uma especialidade, não é a grande massa. Hoje tem uma demanda grande por programadores no mercado, porque a programação não foi substituída pela inteligência artificial. O ato de programar, escrever milhares de linhas de código, é um ato repetitivo, também vai ser automatizado. A máquina, você vai escrever alguns requisitos, ele já vai se configurar para a função que você quer. Então, a gente não vai ser uma geração de programadores, eu te garanto. E que competência que a gente precisa trabalhar, então, nessas crianças? São competências humanas. São competências que trouxeram a nossa sociedade, a nossa humanidade até aqui. O humano, ele evoluiu como espécie porque ele é criativo, porque ele é curioso, porque ele trabalha em equipe, porque ele constrói sociedade. E a gente, às vezes, se distanciou tanto dessa origem que a gente até esquece. O ser humano, ele é o único animal que modifica seu habitat. Você pode observar que nenhum outro animal modifica seu habitat. A gente está fazendo isso muito bem, está estragando ele bem, mas eu acredito que o único jeito de consertar isso é com a criatividade. Não é fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez. Então, eu estou certo que as competências a serem trabalhadas, elas são humanas. E aí tem um outro ponto, que vem aqui, que é muito debatido na escola, que são a própria BNCC. A BNCC, ela foi muito criticada, questionada, mas está aprovada, está posta, e tem muita coisa boa. Quando ela traz as 10 competências gerais e dá o foco nessas competências, ela está olhando para essas competências do mundo VUCA. A gente está, hoje, com uma legislação muito alinhada com as demandas. O que eu chamo a atenção aqui, na verdade, é um cuidado, porque, como ela entra com caráter de lei, isso traz um peso e uma celeridade muito grande. A princípio, você pode pensar que isso é muito bom porque vai acelerar o processo. Mas tem coisa que não pode ser tão acelerada. Precisa de tempo para ser assimilada. Então, mas, sem dúvida, o fato dela vir com um caráter de lei está forçando mudanças. Mas o perigo dessas mudanças é que hoje você chega numa escola com uma abordagem super tradicional, não estou dizendo que todas as escolas são assim, estou alertando ao perigo. Qual que é a primeira reação? É a gente pensar no que a gente sempre fez. Eu tenho as disciplinas separadinhas, as unidades de conhecimento tudo separadinho, isoladinho. O que eu vou fazer? Vou criar uma matéria de socioemocional, uma matéria de tecnologia, uma matéria de projeto de vida, e sabe-se lá mais qual matéria eu posso inventar para cobrir essas competências. Enquanto a própria BNCC, ela traz que essas competências elas devem ser trabalhadas enquanto se trabalha as áreas de conhecimento. Mas como se faz isso? A escola não está preparada a fazer isso tudo junto, o horário está separadinho. Então, a gente, na Little Maker, a gente tenta ajudar nesse processo. E uma estratégia que a gente usa são os micromundos. Os micromundos, ele é um conceito do construcionismo. O construcionismo é uma teoria, uma linha do Seymour Papert. O Papert ele é discípulo do Piaget, então ele acreditava muito no construtivismo e ele idealizou o construcionismo como uma forma de trazer o construtivismo para dentro da escola. Porque é muito legal, a criança aprende explorando, interagindo com o mundo, mas como eu faço isso dentro de uma sala de aula? Então, o conceito que ele trouxe o educador ele deve pensar em um micromundo, por isso que eu termo micro, fazer um recorte desse mundo, de forma que ele seja tão pequeno que eu atinja um objetivo pedagógico com essa exploração. Porém, esse micromundo não pode ser extremamente pequeno, porque ele tem que permitir uma exploração significativa para os diferentes interesses do indivíduo que está naquela turma. Então, o micromundo ele tem essa fronteira difícil de desenhar, mas esse é o conceito. E o que a gente fez foi
desenhar micromundos que permitissem essa exploração e se integrasse ao que está sendo feito na escola. Então, dentro dessa abordagem, só para entender um pouco como a gente trabalha, eu vou exemplificar para poder ficar mais rápido, eu vou trazer só o conceito que a gente trabalha no Fundamental 1. Né? Então, os micromundos no Fundamental 1, a gente traz como uma contação de história. A gente abre essa exploração, ou constrói esse conceito de mundo, essa visão, esse recorte, contando uma história dentro de um espaço maker, uma oficina. E essa história ela provoca uma diversidade muito grande de áreas de conhecimento. E cada história ela vai provocar diferentes objetos dentro dessas áreas de conhecimento, de forma complementar. Né? Então, ao longo do ano, a gente vai provocar de uma forma muito ampla. E essa provocação ela vai desencadear um processo de ideação autoral coletivo. Né? Então, as ideias compõem propostas de projetos, né? Várias ideias formam uma proposta de projeto, e cada projeto tem sua trajetória única. E cada projeto vai passar e vai abordar diversos assuntos. E dentro de uma única turma, trabalhando com colaboração, né, com a cooperação entre os projetos, né, que a gente promove bastante, a gente acaba sensibilizando todos os alunos de todos os assuntos, né, porque ele também se sente parte do projeto que ele ajudou, do projeto do colega dele. E aqui, eu particularmente acho muito lindo, a gente tem uma diversidade enorme de assuntos e de oportunidades de conhecimento trabalhado, e enquanto se a gente tivesse proposto todo mundo fazer o mesmo projeto, a gente teria uma única trajetória, um único caminho dentro desses conhecimentos. Então, eu acho que a riqueza desse processo está exatamente nessa diversidade de projetos e de construções que surgem daqui. E aí que a gente entra como uma ferramenta da escola, porque só isso aqui não é suficiente. A gente precisa aprofundar esse conhecimento. Aqui a gente sensibilizou, a gente problematizou, a gente gerou a necessidade da aprendizagem. Né? E aqui eu chamo que a gente gerou oportunidades de desdobramento, de aprofundamento em sala de aula. Então, a gente se entende como uma ferramenta da escola para gerar mais engajamento em sala de aula. Então, a partir daqui, a gente consegue trabalhar e aprofundar os conhecimentos. E tudo isso aqui parece muito, né, bonito, e fala assim, mas tá, muito complexo. E né, por isso que a gente acabou desenvolvendo uma plataforma digital, porque a gente sentia a necessidade de enxergar o que aconteceu aqui. Porque dentro de uma oficina, né, aos nossos olhos quase caóticas, né, as crianças estão passando em vários aprendizados e só vê aquele professor que está ali, né, de olhar atento. Então, a gente precisa traduzir isso, a gente precisa tornar visível essa aprendizagem. Então, a plataforma digital ela é uma ferramenta de documentação e avaliação formativa, né, que o professor avalia o processo e a gente vai alimentando de informações e consegue entender o aprendizado que aconteceu, né, tanto das competências gerais quanto, né, as áreas de conhecimentos abordadas dentro desse processo. Então, de forma que a gente consegue fazer um mapeamento, né, aqui só para ilustrar um pouco, dentro de um contexto, reforçando, de avaliação processual, não é uma avaliação externa, comparativa, é a própria criança, dentro do seu próprio desenvolvimento, inserida dentro de um processo. Não é o que ela é o que ela apresentou dentro do processo. Pode ser que o processo não está suficiente, por isso que ela é formativa, ela ajuda a gente a realimentar o processo. E também a gente mapeia as áreas de conhecimento para a gente poder entender e ter uma visibilidade de como está essa transdisciplinaridade. O que eu preciso fazer, o que eu preciso agir, né, de repente, com a minha própria equipe, porque, de repente, a gente está estimulando um pouco a área de ciências. Vamos reforçar? Então, isso também ajuda a gente a entender e a gente traduzir para o pai que a gente não está trabalhando ali numa aula simplesmente de tecnologia ou uma aula simplesmente de criação sem nenhum fim, né, sem nenhum objetivo. E o que a gente percebe é que, em geral, se você não entrega nada disso, o pai vai olhar o produto. Né? Então, e ele não vai conseguir entender nada. E esse é o ponto. A gente entendeu que a gente precisa, dentro dessa proposta, dar foco no processo, dar visibilidade ao processo, porque a gente entende que a aprendizagem, né, os nossos objetivos de aprendizagem estão todos direcionados no processo. Então, o processo é muito bem estruturado. O produto, o que eles vão fazer, ele é, vamos dizer assim, a pérola, né, o objetivo maior, o objeto concreto que simboliza todo o vínculo emocional que a criança cria com a sua criação, com a sua obra. Né? Então,
a gente precisa manter a liberdade de criação, mas com a estrutura e os objetivos de aprendizagem muito claros e visíveis, né? E resultados visíveis. Então, o que a gente acredita é que o Maker, ou a tecnologia de forma geral, ela não é suficiente por ela mesma. A gente não está trazendo ela para a escola porque a gente vai precisar formar jovens engenheiros porque o mundo vai ser tecnológico. Não, a gente acredita que a tecnologia ela é mais uma linguagem que pertence ao nosso mundo e que serve também na escola para a gente atingir os objetivos de aprendizagem que a gente sempre teve, né? A fundamentação teórica disso tudo, eu acho que o mais novinho deve ter 70 anos atrás, o livro referência que eu estudo. Então, assim, não é nada novo, não é nenhuma teoria nova, né? Não tem nada... nenhum educador tem que se sentir deslocado por essa tecnologia estar chegando. A gente não está falando de formação técnica, a gente está falando de usar mais uma ferramenta para uma aprendizagem mais significativa e baseada em tudo que a gente já vem estudando e vendo na escola. Então, a gente entende o Maker como uma ferramenta para a educação integral. Ele é um catalisador, né, para essas vivências socioemocionais, que isso é um ponto importante também. A gente não aprende o socioemocional ali só analisando a história dos outros. A gente precisa viver isso, a gente precisa se frustrar com o projeto, a gente precisa ter conflito com o colega. E o Maker, o mão na massa, o fazer, a gente dá esse espaço para essas coisas acontecerem, né? E, ao mesmo tempo que traz aplicação prática daqueles conhecimentos que eu estou aprendendo em sala de aula e que não faz, né, a princípio não faz sentido para mim hoje, né, e a escola teima e fala assim, mas você vai cair no vestibular, mas você vai precisar para a sua profissão, como se não fosse nada hoje, né? Então, a criança ela é hoje, a gente tem que gerar necessidade de aprendizagem para ela hoje, sentido para ela aprender hoje, que ela vai se engajar e vai aprender de uma forma muito mais profunda. E eu vou passar um pouquinho, é um teaser bem curtinho, para ver um pouco da dinâmica do que acontece nas nossas oficinas. Muito obrigado e daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Obrigado.